A quem está nos acompanhando na live pelo Instagram, aos presentes eu gostaria de pedir que colocassem os celulares no falante silencioso para a gente poder se harmonizar, porque o silêncio também é uma prece, tá? E começando agora com alguns recadinhos. A gente tem o atendimento fraterno aos sábados a partir das 16h30, reforçando aqui que desde o mês de julho nós mudamos os nossos horários. Às segunda-feira, às 19 horas, nós temos a Evangelho-terapia e aos sábados, a partir das 16 horas, nós iniciamos o atendimento fraterno e às 17 horas, a nossa palestra pública, tá bom? Na nossa recepção, nós temos vendas de livros, de lanche, que todo o valor arrecadado com essas vendas é utilizado para a manutenção da nossa casa, tá certo? E a gente convida você a conhecer os nossos trabalhos. Você que está fazendo atendimento e está passando por tratamento espiritual, também pode passar ali na recepção para a gente poder marcar o seu passezinho para você poder fazer todo o tratamento certinho também, tá? E convidar vocês a também conhecer os nossos trabalhos sociais. Nós temos uma campanha que é de arrecadação de alimentos também de ração para pet, tá certo? Você se sentir tocado, quiser ajudar, a gente tem todo recebimento na recepção às segundas e aos sábados também, tá? E hoje eu trago mais um convite para vocês. Dia 31 de agosto, às 18 horas, assim que encerrar a palestra, nós teremos um festival de massas e eu gostaria de convidar vocês, tá certo? Para poder participar deste jantar, né? Para a gente poder se confraternizar. O valor do ingresso é apenas R$10. Você pode estar solicitando através do nosso WhatsApp, do Centro Irmã Sheila, e também aqui na nossa recepção também, tá? Agora eu vou ler uma passagem aqui do livro, Minutos de Sabedoria. Caminhe sempre resolutamente no sentido de seu progresso. Se não quisermos acompanhar a evolução do universo, seremos arrastados a isso por meio da dor e progrediremos de qualquer forma. Então, siga em frente voluntariamente e não dê ouvidos ao caluniador. Siga em frente e deixe que os caluniadores fiquem falando sozinhos. Caminhe resolutamente no sentido do seu progresso e nenhuma voz malévola chegará aos seus ouvidos. Nesse momento a gente vai fazer uma prece, convida quem se sentir à vontade a fechar os olhos, para a gente poder ficar bem harmonizado. Senhor Jesus, Mestre querido, te rogamos hoje o auxílio ao nosso trabalho, que intua a nossa irmã Tamires a proferir palavras de paz e de bem, e que toque todos os corações dos nossos irmãos aqui presentes, encarnados e desencarnados. Que assim seja, graças a Deus. Boa tarde a todos, é muita alegria que nós estamos aqui hoje. Geralmente não costumo trazer material de projeção, né? Não trago slide, mas hoje é porque é como se fosse uma espécie de seminário. Qual é a diferença para a palestra normal? É que hoje vocês têm a oportunidade de fazer perguntas. Então, quem se sentir à vontade, tiver alguma dúvida sobre a temática, pode levantar a mão e perguntar. E a gente vai aqui buscar esclarecer. E aí, se eu não souber responder, é interessante que a Sueli Calda Schubitz, ela diz assim, que quando ela não sabe, ela pergunta ao Divaldo. Quando eu não sei, eu pergunto a Adriana. Aí a Adriana vai dar aqui semana que vem, aí eu vou dizer para ela, olha assim, antes de você falar sua palestra, você já explica essa questão que eu não soube dizer na palestra. Então, se eu não souber responder, a gente pergunta para a Adriana. Ela não está aqui hoje, mas quando ela vier, ela nos orienta. Então, mediunidade é obsessão, que os espíritos amigos nos intuam a falar da forma mais adequada possível dessa questão. Por quê? Quando a gente faz atendimento fraterno, a maioria das pessoas que chegam na casa espírita para fazer atendimento fraterno tem essa queixa
de obsessão, perturbação espiritual, alguma questão relacionada realmente ao plano espiritual, ou angústias, ou dores, ou sofrimentos, que tem uma relação direta com o espiritual. E aí, se é espiritual, é claro que a gente que participa aqui do Centro Espírita percebe que tudo aquilo que a gente descarta de físico, de fisiológico, aí a gente vai buscar, né, a possibilidade de ser espiritual. Como assim? A parte das angústias, tristezas, decepções, que você percebe que não está necessariamente no seu convívio, no seu dia a dia, aquele dia que você acorda de manhã se sentindo angustiado, se sentindo triste, sem ter motivos. Será que essa tristeza é sua? Ou será que talvez seja uma questão espiritual? Pode ser uma questão espiritual. Por isso que a gente fala, a gente descarta aquilo que é do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, e aquilo também que é fisiológico, a gente começa a observar a questão espiritual. Então a gente está aqui para dar esse direcionamento. Só que antes de tudo a gente tem que saber o quê? O que é mediunidade, o que é médium, o que é influência espiritual e o que é obsessão. Se alguém souber responder essas 4 perguntas, por favor, levante a mão, que está aqui hoje. Para que eu possa, não vou pedir para vocês responderem não, é só para que eu possa direcionar a minha fala, para eu saber com quem é que eu estou falando. Se são com pessoas que têm uma noção básica do que é isso daqui, ou se são pessoas que ainda são leigas nesse assunto e a gente vai se aprofundar de uma forma mais, com uma linguagem mais clara. Alguém? Responde as 4? A mediunidade seria especificamente a capacidade de uma pessoa encarnada sentir a presença espiritual, até mesmo a influência de outros espíritos dentro daquela sua capacidade, que pode ser auditiva, sensitiva, tem um médium que ele só ouve, tem médium que só vê, e o médium já seria justamente essa pessoa que tem a capacidade mediúnica, que nem todo mundo tem essa graça, às vezes uns entendem como privilégio, outros entendem como desgraça, né? Porque acabam sendo influenciados do lado ruim. A influência espiritual é justamente tanto às vezes dos espíritos bons como dos espíritos ruins que podem influenciar aquela pessoa, e isso pode acontecer tanto com médiuns como com pessoas que não possuem a mediunidade. E a obsessão é quando você passa a ter presença de espíritos obsessores, influenciando espiritualmente alguém, mas claro que para fazer aquela vontade do coleguinha que está do outro lado, que a gente está muito perturbado. Excelente. A gente vai só aprofundar o que a Faela disse aqui hoje. Muito bom, muito obrigada. Então, olha só, é como ela falou, a mediunidade é uma faculdade humana. Se ela é uma faculdade humana natural, é como ver, é como ouvir, é como sentir. É uma faculdade humana natural. E é pela qual se estabelecem as relações entre homens e espíritos. Aqui é o momento em que nós vamos ter a oportunidade de perceber o plano espiritual. Ele existe justamente para isso, para que a gente consiga ter uma percepção do plano espiritual. Isso é a mediunidade, faculdade natural, que nos permite se relacionar, a relação de espírito encarnado, homens, nós, pessoas, com espírito ou plano espiritual. Então, o espírito pode se comunicar com o homem? Isso é uma pergunta, é a primeira pergunta que tem lá no livro dos médiuns. A primeira pergunta é, há espíritos? Porque se a gente vai falar de mediunidade, a primeira coisa que a gente tem que perceber é, eu acredito que existe espírito por aí? Eu acredito que existe plano espiritual? Eu acredito que existe vida após a morte? A gente começa desse ponto. E aí, Kardec vai nos esclarecer justamente a respeito disso. Há espíritos? Aí ele diz, o espírito pode comunicar-se com o homem, isto é, se pode com eles trocar ideias. Por que não? Que é o homem senão um espírito aprisionado no corpo? Por que não há de um espírito livre se comunicar com o espírito cativo, ou seja, preso no corpo? Como um homem livre, como encarnado, como encarcerado? O que ele vai explicar aqui é o seguinte, a maioria das religiões, especialmente as cristãs, concorda que nós temos uma alma, certo? E concorda que essa alma sobrevive ao corpo, não é isso? Pronto, tendo essa compreensão, qual é a diferença quando a gente fala de espiritismo? É que nós acreditamos que não é que quando a gente morre o espírito vai ficar lá guardadinho, esperando o momento, né, do julgamento, ou esperando a ressurreição, ou esperando Jesus. Não. Quando a gente morre, essa vida acaba, a gente vai para o plano espiritual e lá nós vamos ter uma vida que segue. Lá nós vamos encontrar pessoas, nós vamos encontrar a nossa família espiritual, lá nós teremos a oportunidade de trabalhar no bem, lá nós teremos a oportunidade de nos desenvolver intelectualmente, de estudar. Então lá tem toda uma vida para nós. Tá, Camila,
carnadas, mas o plano espiritual ele é mais desenvolvido ou menos desenvolvido que a Terra? O que vocês acham? Muito mais. E quem já leu as obras de André Luiz, ou quem já teve a oportunidade de pelo menos assistir um filme do André Luiz, seja ele Os Mensageiros ou O Nosso Lar, percebeu que lá no plano espiritual, né, a gente tem toda uma tecnologia, né, muito avançada, e isso é um pouquinho da realidade, porque os espíritos não podem nos contar tudo porque a nossa mente não suportaria. Só que quando eu acredito que existe espírito, aí eu pergunto, mas a gente pode se comunicar? Por que Kardec ele faz essa indagação? Porque lá na Bíblia, lá no Antigo Testamento, tem Moisés fazendo o quê? Moisés está, de alguma forma, pedindo para os irmãos daquela época, para as pessoas daquela época, que não se comunicassem com os espíritos. E por que Kardec pedia isso? Ou melhor dizendo, Moisés pedia isso? Porque as pessoas usavam essas comunicações com os espíritos, que nas épocas eram, no caso, os magos que faziam, né, os oráculos, sempre por uma questão do bel prazer. Então, se eu queria saber onde estava a minha cabra perdida, ou meu rebanho, ou um tesouro, eu chegava para um médium, um oráculo, um mago, e perguntava a ele, pedia para que ele consultasse, né, os espíritos, para que me dissessem onde estava aquela minha questão material que eu havia perdido. E aí, como isso não tinha nenhuma, como é que eu posso dizer, não tinha nenhum resultado positivo para a coletividade, foi necessário que Moisés pedisse para que não se realizasse. Só que é diferente quando a gente se fala de mediunidade, com Jesus, que é o que nós vamos ver aqui hoje, e essa mediunidade que a doutrina espírita nos traz. Porque aqui, não é que nós estamos fazendo comunicação com o plano espiritual para o nosso bel prazer. É sempre para a coletividade, é para servir, é para consolar e para amparar, encarnados e desencarnados. Porque todo o processo de mediunidade, de comunicação com o plano espiritual, ele é uma via de mão dupla. Porque o espírito ele é auxiliado, ele é amparado, mas o médium também aprende com esse processo. Então nós vamos ver que aí Kardec vai questionar, tá? Por que não poderia conversar com um espírito desencarnado? Qual a diferença? A conversa não é de espírito para espírito, a diferença é que eu estou encarnado, meu espírito está preso nesse corpo, e o outro está desencarnado, o espírito dele está livre por aí. Então não existe muita diferença. Então Kardec vai apresentar aqui a primeira coisa, que existe espírito, e a segunda coisa, que existe a possibilidade dessa comunicação, e terceiro, que a gente não precisa se preocupar com relação a isso, porque é uma coisa natural, e que pode sim acontecer, inclusive deve. Mas o que é o médium? O médium é todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos, e é por esse fato médium. Então, amigos, nunca vi espírito, nunca ouvi nenhum espírito falando comigo, mas quando eu era criança, eu via vulto. Quando eu era criança, eu tinha um amiguinho imaginário. Ou se não, quando eu chego em determinados lugares, eu sinto um arrepio, ou eu me sinto mal. Se nós sentimos de alguma forma a presença do plano espiritual, não consegue sentir dá pra ouvir. Então, se eu sinto de alguma forma que eu estou conseguindo manter alguma conexão com o plano espiritual, eu sou médium, porque eu estou sentindo a influência dos espíritos de alguma forma. Seja pelo arrepio, no som. Quem aqui já não teve um sonho, a gente acorda de manhã inspirado, acreditando que aquilo que a gente estava pedindo a Deus vai dar certo? Intuição. Os espíritos nos intuem no dia a dia, mas também em sonhos. A gente tem sonhos premonitórios, aquele momento que você sonha, e aí você acha que alguma coisa ruim vai acontecer. Tem muita gente que me diz assim, mas Tomis, eu sonho com uma pessoa e acontece com outra. Qual é o objetivo disso? Quando eu tenho a percepção de que algo de ruim vai acontecer, e eu sonhei com uma pessoa A e acaba acontecendo com uma pessoa B, é fato que eu percebo que ao sonhar que algo de ruim vai acontecer, isso realmente acontece. Qual é o meu papel com relação a isso? Que a maioria das pessoas diz, eu não quero sentir isso. É porque eu preciso fazer uma prece. Eu preciso, nesse momento, sabendo dessa situação, e geralmente são com pessoas próximas a nós, preparar todo o ambiente. Então, por exemplo, eu sabendo que algo está por acontecer, o que eu posso fazer? Eu posso pedir a Deus, aos bons espíritos, que desde esse momento que eu estou sentindo isso, possa preparar as pessoas envolvidas nessa questão, possa abrandar essa situação, possa preparar o coração dos envolvidos para que aconteça da melhor forma possível. Está vendo como a gente consegue utilizar até mesmo isso para o bem? Nada que acontece quando a gente fala de relação
entre o plano físico e o plano espiritual é para o mal. Isso eu estou dizendo na questão de que Deus quer o nosso mal ou está nos castigando por isso. Não, é sempre para o bem. Por isso que a gente falou lá no início, olha, quem leu a frase percebeu que a mediunidade é coisa santa e deve ser praticada santamente e religiosamente. Porque o nosso objetivo, enquanto médium, é esse, praticar a mediunidade de forma santa. Só que são raras, como diz Kardec, as pessoas que dela não possuem alguns rudimentos. É como eu falei, a maioria de nós não vai ver, não vai ouvir, não vai ter essa percepção mais aguçada, os chamados médiuns ostensivos. Mas todos nós, raramente a gente vai encontrar alguém que diga que nunca sentiu, que nunca percebeu, que nunca viu. Tem momentos que você está dentro do quarto, aí você pensa assim, parece que tem um espírito me olhando, parece que tem um espírito ali próximo, em pé em uma determinada área do quarto. Eu tive essa percepção. Se você teve essa percepção, não acredite. Tem. Se você percebeu, é porque realmente tem. E a gente bloqueia muito essa questão da mediunidade. A gente fica dizendo que é coisa da nossa cabeça, às vezes a gente é espírita, vê o espírito passando, aí a gente quer, como diz aqui no Piauí, é dar uma de doido. Aí a gente diz, não foi não. Mas foi. O que a gente faz nesse momento? Uma prece. Percebe como nós estamos sentindo, pede a espiritualidade amiga para amparar e proteger o nosso lar. E às vezes, na maioria das vezes, podem ser até os nossos protetores espirituais que convivem conosco na nossa casa, nos amparando e nos protegendo. Então é muito difícil ter uma pessoa que não sinta nada, que não perceba nada. Aí ele diz, pode-se pois dizer que todos são mais ou menos médiuns. Todavia, usualmente assim só se qualificam aqueles em quem a faculdade mediúnica se mostra bem caracterizada, ou seja, bem ostensiva, e se traduz por efeitos patentes, de certa intensidade, o que então depende de uma organização mais ou menos sensitiva. Então ele vai aqui, durante todo o decorrer do livro, explicar que quando ele se refere aos médios na obra O Livro dos Médios, ele vai se referir muito mais aos médios ostensivos, porque é direcionado justamente para a educação dessa faculdade mediúnica. Aí por isso que ele faz essa distinção aqui. Então vamos lá, influência espiritual. Primeira coisa que a gente viu foi que existem espíritos e que esses espíritos eles podem se comunicar conosco. Para o espírito se comunicar comigo ou para o espírito me influenciar, o que eu preciso fazer? Me conectar via pensamento. É a primeira coisa que eu preciso fazer. Então, nós estamos nos acotovelando aos espíritos. Tem uma série de espíritos aqui encarnados, mas também tem uma outra de desencarnados. E isso não é só dentro do centro espírita, é fora dele, é no nosso trabalho, é na nossa escola. Isso também é nos grupos em que nós frequentamos e participamos. Então, nós estamos nos acotovelando aos espíritos. E aí, a depender das minhas sintonias mentais, daquilo que eu penso, eu me conecto com esses espíritos. Aí, olha só o que a questão 459 de O Livro do Espírito diz. Influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Pergunta Kardec. E os espíritos respondem, mais do que imaginais, pois com bastante frequência são eles que vos dirigem. Olha que perigo, né? Nós sermos dirigidos e direcionados por espíritos. Quando são espíritos bons, ótimo. Mas quando são espíritos sofredores, adversários do bem, como é que fica a nossa condução perante a vida no dia a dia? Às vezes essas influências a gente nem percebe, mas elas começam de forma sutil e elas vão se agravando como nós vamos ver daqui a pouco eu vou falar de obsessão. Então nós temos a todos os momentos essas influências. Então quando eu penso algo que seja bom, benéfico, positivo, eu me conecto com espíritos bons, espíritos benfeitores. E todas as vezes que eu tenho pensamentos menos dignos, eu tenho maus pensamentos, eu me conecto com os espíritos sofredores. E aí ele diz, como distinguir, pergunta Kardec, se um pensamento sugerido procede de um espírito bom ou de um espírito mau? É simples. A gente precisa observar primeiro o quê? Qual é o conteúdo daquela mensagem? Qual é o conteúdo daquele pensamento? O que é que eu estou pensando? Se o que eu estou pensando ele beneficia a minha coletividade, é bom. Se beneficia só a mim, aí eu tenho que prestar atenção. Porque às vezes nesse beneficia só a mim, a gente cai naquela questão do... Porque entre o amor próprio e a nossa vaidade, o nosso orgulho, existe uma linha muito tênue.
Porque às vezes o que eu acho que é bom para mim, que vai me beneficiar, eu preciso me priorizar, às vezes afeta tanta gente ao meu redor, que eu preciso me renunciar para ajudar o coletivo. E aí, quando eu faço essa distinção do estudar o caso, os espíritos bons só para o bem aconselham, mas quando eu falo desse aconselhamento para o bem, precisa passar pelo crivo da minha razão e eu preciso observar o que tem ao redor, para que eu não caia nisso. Porque esses espíritos, na maioria das vezes, eles têm tanta inteligência que de forma sutil eles podem nos envolver. E às vezes a gente acha, como nós vamos ver mais tarde, que nós estamos certos, que a nossa convicção é boa, que o que nós estamos fazendo é benéfico. Só que na maioria das vezes nós estamos prejudicando aos outros e a nós. Porque muitas vezes, quando não passa por esse nosso raciocínio, pelo crivo da nossa razão, pode ser que eu esteja sofrendo uma influência espiritual, uma obsessão de fato, eu nem esteja percebendo. E aí por isso que é importante a gente se observar e estudar de forma minuciosa o caso desse pensamento, desse ato, dessa questão que acontece. Então, compete-vos discernir. Compete aos espíritos superiores dar esse discernimento? Não, compete-vos. Está na minha responsabilidade discernir se essa influência ela é de um bom espírito ou ela é de um mau espírito. Está no meu critério a partir de agora. Por quê? Porque eu sou responsável, inclusive, pelos meus pensamentos, porque eu me conecto. Imagina só, a gente conhece um grupo de pessoas que não sabemos de onde vem, nem para onde vai. A gente começa ali uma conversa, a gente vai se interagindo, percebe que tem muita coisa em comum e a gente deixa aquele grupo de pessoas entrar na nossa vida. Deixa inclusive entrar na nossa casa, participar do dia a dia com a nossa família e aí depois a gente tem uma grande decepção com aquele grupo de amigos. A culpa foi do grupo de amigos? Ou foi eu que, ludibriada com a conversa, com as nossas sintonias, com as ideias iguais, com a partilha, acabei trazendo para perto de mim sem passar pelo crivo da minha razão, pelo meu discernimento? A responsabilidade é inteiramente minha. E aí a gente pode até dizer, mas meu amigo estava vendo isso e não me disse. E às vezes eles dizem, olha, você mudou tanto porque você está andando com fulano. Não diz. Você não era assim antes. Aí a gente não quer ouvir. Isso acontece na casa espírita, às vezes quando nós estamos sofrendo influências espirituais, a gente muda a nossa conduta, a gente se torna mais agressivo, mais ríspido, mais estressado. Aí a pessoa vem dizer, mas você não era assim, mas é porque eu estou cansada, porque isso a gente vai justificando uma conduta que ela não é positiva. E aí a gente vai dando brechas e brechas e brechas e a gente esquece que nós precisamos estudar o caso, discernir. A pessoa chegou, falou para você algo, estude o caso, tenha discernimento, observe se faz sentido. Na maioria das vezes, como eu falei, a gente busca sempre dar uma desculpa, né? Ou uma resposta que justifique o que a gente está fazendo, que às vezes é equivocado. Mas a gente precisa observar isso porque é uma porta não aberta, escancarada para a obsessão, para outras influências que podem nos levar a um processo mais grave. Com que fim os espíritos imperfeitos nos induzem ao mal? Para que sofrais como eles sofrem. Quando nós estamos sofrendo influências espirituais que não nos fazem bem, nós sofremos, nos angustiamos, muitas vezes nós atrapalhamos determinados relacionamentos que nós temos e acabamos nos separando de pessoas, de amigos, de familiares. Isso acarreta uma série de questões na nossa vida e que geram dor, porque eles sofrem e querem que nós também soframos. Só que aí nesse processo de que eles sofrem, nós temos que lidar com esses espíritos sempre como sofredores. Nunca como espíritos maléficos que só querem o mal. Por quê? Toda pessoa que carrega muita maldade dentro de si tem uma história de vida por trás disso muito sofrida. Doeu muito até chegar àquele ponto. Então esses espíritos que são hoje tidos como obsessores, na verdade são espíritos sofredores, que doeu tanto até chegar àquele ponto, de estar em sofrimento tão profundo que eles não querem viver aquele sofrimento sozinhos e eles fazem o quê? Envolvem outras pessoas naquela mesma sintonia de sofrimento. Então é justamente isso que eles fazem. Então, compreendido o que é mediunidade, o que é médium, nós vamos compreender
a obsessão espiritual. Por que a obsessão espiritual? Porque a gente tem a obsessão que a psiquiatria ela fala, que a gente não vai entrar nesse caso, porque o nosso objetivo aqui é falar especificamente da doutrina espírita. Então a gente vai trazer a obsessão espiritual, que é como a Faela disse. É o momento em que o espírito ele vai ali, de alguma forma, manipular você, os seus pensamentos, as suas ideias. Ele vai ali lhe inspirar a algo que não seja tão bom, tão dito. Alexandre já viaja. Pronto, olha aí. Então ele vai dizer, a obsessão, isto é, o domínio que alguns espíritos logram adquirir sobre certas pessoas. Então é de fato, o espírito que está ali na condição de obsessor, ele vai dominar o encarnado. E dominar por quê? Como que acontece esse processo? Eu falei do pensamento. Então digamos que eu estou aqui em casa, e aí, no convívio aqui com os meus irmãos, um dos meus irmãos tem sempre o costume de tirar uma brincadeira comigo. Só que sabe aquele dia que a gente não tá no dia bom que a gente chama? Aí meu irmão vem e tira a brincadeira comigo, eu não gosto, aí eu me estresso, eu fecho a cara, aí eu vou lavar a louça com aquela cara fechada, e aí eu vou lembrar de todas as encarnações que aquele meu irmão começou a me fazer mal e me machucou, sendo que não tem, né, digamos assim, um motivo plausível para eu rememorar tudo isso. Vocês percebem que é uma coisa que já está extrapolando a minha situação, a minha questão, e que aqui eu tenho uma influência espiritual? O que eu fiz? Eu abri uma porta quando eu me estressei, quando eu dei vazão para o sentimento da mágoa, do melindre, da revolta. E aí os espíritos que estavam próximos a mim, às vezes tem espíritos que nem são de fato nossos inimigos do passado, né, como a gente diz, mas que estão nessa sintonia de mágoa, de melindre, de revolta. Eles se conectam comigo nesse momento e eles fazem o quê? Eles vão alimentando o meu pensamento. Porque é isso que eles fazem. Eles alimentam o pensamento que é meu. Os espíritos não têm a capacidade de introduzir em mim um pensamento menos digno, um pensamento ruim, um pensamento mau, ou de alimentar um sentimento ruim, sendo que eu não dei oportunidade a ele de fazer isso. Então, no momento em que eu, como a gente diz, baixo essa minha sintonia, essa vibração com esses maus pensamentos e maus sentimentos, é a porta aberta para que eles possam começar a me influenciar. E aí eles fazem o quê? Eles vão se alimentando. E a gente gosta tanto desse alimento que eles nos dão, que muitas vezes esses obsessores, eles continuam ligados a nós, porque existe um fenômeno, um processo de retroalimentação. Porque eles me sugerem pensamentos equivocados e eu correspondo com o positivo. E eu continuo alimentando isso dentro de mim. Então, o que ele fez aqui no caso que eu apresentei? Eu estava num processo de me sentir estressada, irritada, e aí a situação com o meu irmão se agrava, e aí eu começo a rememorar e eu vou dando vazão a isso. E aí eu posso, inclusive, sair daquela minha louça e ir lá começar uma briga com o meu irmão. O espírito que sofre, ele vai gostar ou não? Vai. E às vezes isso é tão profundo que você dá vazão a isso, aí você briga com seu irmão, aí você briga com aquele seu familiar que você não queria brigar, porque você acordou querendo viver a paz, mas acaba acontecendo alguma situação aí, depois você vai pensar, você fala, poxa, podia ter evitado isso? A gente se arrepende da conduta que nós tivemos equivocada. Por quê? Porque na maioria das vezes a gente também foi intuído e influenciado por esses espíritos. E eles vão, de fato, cada vez mais instigando isso em nós. E como nós somos espíritos ainda imperfeitos, nós temos ainda muitas tendências ao mal, a gente dá vazão a isso. Então, quando você acorda de manhã, você está bem, está se sentindo bem, e ao longo do dia acontece uma coisa ou outra, você vai ficando de alguma forma com mal-humorado, com mal-estar, lembre sempre disso que eu estou falando para vocês. Será que eu estou me conectando com consciências adversárias ao bem? Com espíritos que não querem meu bem? Com espíritos que estão nessa sintonia de tristeza, de angústia, de amargura, de raiva? E aí o que eu posso fazer nesse momento? Elevar meu pensamento, fazer uma prece, pedir a Deus, ao Mestre Jesus, que possa me ajudar naquele momento. Então aí eu já vou começando a mudar essa sintonia dentro de mim.
E aí a gente tem 3 tipos de obsessão. Nesses 3 tipos de obsessão, nós vamos entender um pouco alguns casos que às vezes são que a gente vivencia, inclusive, mas que a gente também observa algumas pessoas da nossa família, alguns amigos, ou aqui no centro espírita, né? Algumas pessoas que a gente tem um conhecimento que vivenciou. Mas todos nós estamos tendo a possibilidade de, se não vigiarmos os pensamentos e as ações, como Jesus orientava, orai e vigiai. Se a gente não ora e não vigia, estamos todos sujeitos a passar por esses processos obsessivos. E a maioria de nós, sendo espíritos imperfeitos como somos, um momento ou outro passará pelo teste. E a maioria de nós cai nesse teste. Muitas vezes nós passamos por obsessões graves, que a gente não percebe, que a gente não se dá conta. Então, a obsessão simples ela é quando o espírito malfazejo se impõe ao médium, se imiscui a seu malgrado nas comunicações que ele recebe, o impede de se comunicar com outros espíritos e se apresenta em lugar dos que são evocados. A obsessão simples, ela, como o nome diz, é simples. Então, o espírito ele chega aqui, ele traz um pensamento, ele tenta, de alguma forma, implantar em mim algum pensamento ruim, intencionado a ir para o mal. Por quê? O que ele vai fazer? Ele vai se intrometer, muitas vezes, nessa minha sintonia que eu pretendo ter com os bons espíritos. Só que quando eu estou em sintonia com os bons espíritos, esses espíritos que estão tentando me influenciar de alguma forma ao mal, eles não vão ter acesso, certo? Mas quando eu dou oportunidade, dou a brecha, como a gente diz, aí eles conseguem, aos pouquinhos, nos envolver nessas influências. Aí eles vêm aqui, eles sugerem o pensamento, aí a gente capta, aceita, aí eles sugerem outro, e aí a gente fica nesse processo. Quando a gente está na obsessão simples, para que a gente seja mais objetivo, o que pode acontecer? Como eu falei, mudanças de humor, mudanças de personalidade que não são do nosso feitio. O nosso sono muitas vezes fica bastante conturbado. A gente percebe que no nosso dia a dia as coisas não estão boas. Nós percebemos que parece que de forma interna, mas também externa, nós estamos vivenciando situações difíceis que a gente não consegue lidar, que a gente não sabe lidar. A gente se desespera com facilidade. Tudo é muito grave, tudo é muito difícil, tudo é muito doloroso. Ou senão a gente fica numa sensibilidade tão grande que às vezes uma palavra diferente de alguém já acaba com o nosso dia. Isso é natural? É claro que tem a questão psicológica, mas como eu falei, a gente não está falando aqui dela hoje. Porque na maioria das vezes também, quando nós temos processo de adoecimento psicológico, nós também temos processo de adoecimento espiritual. E aí o que a gente orienta? A tratar aquilo que é físico da matéria, a gente tem que fazer o tratamento com psicólogo, com psiquiatra, se for necessário fazer uso de medicamentos, mas não deixar de fazer também o tratamento espiritual. Porque a gente precisa cuidar do nosso corpo, mas cuidar também do nosso espírito. Então essa é a obsessão simples. E aí seria muito interessante se a gente tivesse uma obsessão simples, uma grave, e aí depois a fascinação. Só que a gente sai da obsessão simples e a gente vai para a fascinação ou para a subjugação. E aí o que seria a fascinação? A fascinação, ela tem consequências muito mais graves. Porque aqui não são só algumas sugestões que os espíritos nos dão, e a gente capta, e a gente começa a essa mudança de humor, essa mudança de sintonia de vibração. Não é só isso. É uma ilusão produzida pela ação direta do espírito sobre o pensamento do médium e que, de certa maneira, lhe paralisa o raciocínio. Aí aqui está o perigo. Vocês lembram que para a gente saber se a comunicação, se aquele pensamento é de um bom espírito ou de um espírito adversário ao bem, um espírito mau, o que a gente tem que fazer? Estudar o caso e ter o discernimento. E aí, se meu raciocínio está paralisado, como é que eu vou estudar o caso e como é que eu vou ter discernimento? Eu não consigo. É por isso que ele fala que é mais grave a fascinação. Então, eu vou dar um exemplo de fascinação para vocês. Eu estou aqui na casa espírita, a gente tem aqui um grupo de estudos, e aí eu começo a acreditar que tem uma pessoa nesse grupo de estudo, não é o caso, vou usar aqui o exemplo da Lucélia, e aí eu começo a acreditar que a Lucélia está me perseguindo. Aí eu começo a falar para todo mundo do centro espírita que a Lucélia está me perseguindo, e aí esses espíritos que não querem o bem desse trabalho, que não querem o meu bem, que não querem a minha amizade com a Lucélia, vão fazer o quê? Influenciar cada vez mais e mais.
E aí eu vou começar a perceber coisas que são aos meus olhos ilusórios. Então toda vez que eu vejo ali uma pessoa conversando com outra, eu penso que estão falando de mim. Aí a gente começa a vivenciar uma mania de perseguição que a gente chama, né? E a gente vivencia tanto isso no trabalho, na faculdade, nos lugares que a gente frequenta, e aí eu começo, estão tramando alguma coisa contra mim, e aí eu começo a fazer o mesmo processo. Pois ela está falando mal de mim, pois eu vou falar mal dela. E a pessoa vivendo a vida dela, tranquilamente. E aí eu começo a quebrar uma amizade, eu vou destruindo um relacionamento que estava estabilizado, um bom relacionamento edificante, importante para a minha caminhada. Eu vou destruindo tudo isso porque na obsessão simples eu alimentei o pensamento e aí eu começo a me fascinar. E aí todo mundo diz, tua amiga é besteira da tua cabeça, mulher. Isso não está acontecendo não, você conhece a conduta dela, você conviveu com ela e todo mundo tenta de toda forma tirar esse pensamento da minha cabeça, mas o meu raciocínio está paralisado. E é por isso que é tão grave. E aí eu estou dando esse exemplo, mas muitas vezes nós vemos pessoas com ideias fixas e que não conseguem de forma nenhuma tirar isso da cabeça. Às vezes essa fascinação ela pode vir junto ou consonante com, por exemplo, uma síndrome do pânico. Você não consegue racionalizar o medo. E aí precisa tratar com o psiquiatra, com o psicólogo, aquela síndrome do pânico, mas espiritualmente vocês percebem que existem os mesmos sintomas de paralisia do raciocínio? E aí aquilo que aos meus olhos parece ser, mas por que você tem medo disso? Por que você... Não é tão fácil para a gente falar, mas como o raciocínio está paralisado, a pessoa não consegue trazer isso e ela não consegue fazer isso externamente. Aí precisa o quê? Da intervenção, com certeza, dos psicólogos e psiquiatras, mas também do tratamento espiritual. E aí ele fala, né, paralisa o raciocínio relativamente às comunicações. E é interessante isso, por quê? Na maioria das vezes, o que eles fazem nesse processo de fascinação é que você acredite fielmente que você está certo. Então eu tenho certeza absoluta que eu estou certo, que a minha visualização é a válida e eu não consigo ouvir mais ninguém. É por isso que ela é tão perigosa. E é por isso que na maioria das vezes as pessoas que passam pelo processo de fascinação, elas não aceitam ajuda. Porque elas acreditam que não precisam de ajuda. Então elas vão relutar o tratamento, elas vão relutar a vinda à casa espírita, elas vão relutar o tratamento psicológico, psiquiátrico, elas vão relutar de todo jeito. Por quê? Porque elas acreditam que aquilo dali é real, que aquilo dali é verdadeiro e que só a palavra dela, que só o que ela pensa e acha é convicto. E isso começa de forma tão sutil, como a gente viu na obsessão simples, que, na maioria das vezes, é o que eu falei lá no início, a gente vai sendo orientado como se fosse uma coisa boa. Porque eu espero que uma coisa que, na hora que a gente bate o olho, a gente vê que é uma coisa ruim. Mas às vezes é como se fosse uma coisa boa. Um exemplo, eu estou aqui trabalhando num grupo, tenho o meu trabalho, eu trabalho com pessoas, atendimento ao público. E aí eu estou na posição de gestora. E aí eu começo a receber muitos elogios. E esses elogios eles vão avançando a minha vaidade. E aí eu começo a achar que eu sou a melhor gestora daquela instituição. E aí eu começo a achar que só o meu trabalho é benéfico e é eficiente. E aí eu começo a achar que ali ninguém faz o trabalho direito. E aí eu começo a acreditar que eu sou melhor do que todos. E eu começo a me perder, digamos assim, nesse sentido. E aí eu começo a me tornar aquela pessoa que, dentro de uma instituição, dentro de um grupo, dentro de uma família, começa a ser o julgador de todos. Mas não ajuda e não auxilia ninguém. Mas eu acho que eu estou certa. Porque eu me vejo como a melhor pessoa daquele ambiente. Como aquela que tudo faz para todos. Vocês estão vendo como às vezes são processos que a gente vivencia no dia a dia de forma pequena, mas que pode se tornar uma coisa muito grave? Imagina isso com um pai de família. Que começa nesse processo de fascinação, acreditando, por exemplo, que é dono das mulheres da casa. E ele acredita tão fielmente nisso que ele tranca essas mulheres em casa. E a qualquer ato de tentar fugir, de tentar sair dali, ele tortura essas mulheres. Vocês estão vendo como é perigoso isso? Por que a gente fala da obsessão simples? Porque a gente precisa começar a observar o que é no meu dia a dia, que existe, quais são as minhas condutas que não são dignas. Quais são as minhas condutas que podem me levar
a um desequilíbrio tão profundo, né, que eu posso chegar nessa questão da fascinação? Porque tudo começa de forma sutil. A obsessão é muito sutil. E como eu falei, quando é uma retroalimentação, geralmente a gente gosta daquilo que a gente ouve. E aí nós temos outro caso, que é a subjugação. E aí na subjugação a gente tem uma outra coisa, que é a possessão. Alguém já viu aquele filme de terror com possessão? Nossa. Não assista. Cheio de defenda. Não assiste. A gente não assiste por quê? Lembra que eu falei tudo é pensamento? Imagina eu na minha tela mental, aí tem gente que fala assim, não, amigos, mas pra mim é de boa. É tão de boa que eu assisto comendo. Aí eu me preocupo. Que você vê, né, uma tortura e você tá ali almoçando, né, 12 horas do dia, almoçando e vendo tortura, a gente tem que ter cuidado. Por quê? É a nossa tela mental. Isso é o que está no meu pensamento. De alguma forma eu alimento isso. E vocês percebem que isso não é uma coisa positiva, benéfica. Então a gente tem que ter cuidado com aquilo que a gente alimenta. Mas vamos lá. Quando eu falo de subjugação, eu venho aqui para Kardec, que ele vai me dar a seguinte explicação, né? A subjugação é uma constrição que paralisa a vontade daquele que a sofre. A primeira vai ser uma ilusão construída na mente daquela criatura e vai paralisar o raciocínio dela, mas, como eu disse, ela acredita que está sempre certa e tudo mais, e a gente vai ter ali os desvios morais e que vão interferir de forma negativa na vida daquela pessoa. Nessa daqui, vai paralisar completamente a vontade daquele que sofre e faz agir por seu mau grado. Aqui, a pessoa ela vai se tornar de fato uma marionete nas mãos daquele espírito obsessor. Ele vai fazer dessa pessoa o que ele bem quer. Isso no sentido de orienta para que ela faça uma coisa e ela imediatamente acate essa orientação. E geralmente, isso, como é obsessão, sempre são coisas ruins. Aí ele vai dizer, numa palavra, o paciente fica sob um verdadeiro jugo. E aí, como eu falei, ela pode ser moral e ela pode ser material. Quando ela é moral, é como? Esse espírito, ele já está aqui com a pessoa, digamos assim, nas mãos, de fato. Então, tudo que ele disser para essa pessoa, ela vai fazer. Então, ele começa a orientar ela à prática do mal. E aí nós temos os crimes, as perversões, a destruição de tudo. Porque é isso que ele quer. Ele vai aqui sempre influenciar ao mal. Só que antes de chegar aqui, vamos lembrar de novo. A gente passa por qual? A simples. Começa no simples e vai para o mais grave. E aí nessa paralisação é que acontece um fenômeno da chamada possessão. Quando nós falamos de mediunidade, quando nós nos conectamos com o espírito, nós temos a possibilidade de ser influenciado por esse espírito ele nunca vai conseguir entrar dentro do meu corpo. Não existe essa possibilidade, jamais. A gente fala do fenômeno da incorporação, mas hoje em dia é uma tecnologia que a gente mal usa. A gente geralmente fala a psicofonia. O que é a psicofonia? Se alguém aqui já teve a oportunidade de observar, mas se não teve, talvez já ouviu falar, que é o momento em que o espírito ele se aproxima do médium, a voz do médium muda, acontece toda aquela comunicação, a mensagem é passada. O que aconteceu nesse momento? O espírito, ele se conectou com a mente daquele médium, com os pensamentos daquele médium, e nesse momento, nessa conexão, como tudo não é via pensamento, até inclusive a forma como nós regemos o nosso organismo físico, e aí nós temos inclusive uma glândula pineal, eu não vou adentrar muito nisso, porque nós estamos aqui falando superficialmente. Então, de forma assim mais generalizada, e eu nem vou também entrar na questão do perispírito, que também está envolvida nessa questão, porque eu estou querendo realmente falar de forma mais generalizada. A questão é que a mente daquele espírito, ela se conecta com a minha mente, e através dessa conexão, ele vai utilizar o quê? A minha laringe, a minha fala. Ele vai se utilizar dela, mas ele não vai entrar dentro de mim. Quando eu falo da subjugação, esse espírito, ele não vai só se utilizar da minha fala. Ele vai se utilizar, se ele quiser, dos meus braços, das minhas pernas. E aí a gente observa, né? É claro que tem toda uma questão cinematográfica e muito fictícia, mas em alguns casos, poucos casos e raros casos, acontece de fato de haver aquelas contorções, aquele processo em que a pessoa ela não consegue ficar em pé, que ela não consegue ficar
como é que eu posso dizer? Ela não consegue ter domínio sobre o próprio corpo. Pronto, é isso que acontece. Porque não é igual uma marionete, e ele não faz dela o que quer. E para que ele faz isso? Diversas formas. Primeiro, para causar um sofrimento, que é o objetivo que ele tem, né? Causar o sofrimento. E segundo, que fazendo aquilo dali, ele não só causa um mal-estar na pessoa, mas muitas vezes em quem está observando. E aí se agrava, então, aquela oportunidade que ele tem de fazer as pessoas sofrerem. Então, tudo isso ocorre nessa subjugação. Alguém tem uma pergunta? Se não tem, vai seguir. Por quê? Por mais que a gente ache isso, a gente fica preocupado porque é uma situação, quando eu dou esses exemplos, né, tudo mais, mas a gente tem a terapêutica, a gente vai aprender como lidar com tudo isso. Mas a primeira coisa que nós temos que observar é que, por exemplo, uma pessoa chegou a Chico Xavier e ela falou que queria tirar o obsessor que estava nela. E tinha um obsessor com ela e ela queria se libertar desse obsessor. E aí Chico Xavier falou que essa libertação se daria pela evangelização do obsessor, mas dela. Se eu quero, de alguma forma, que eu não seja mais obsidiada por um espírito que pode ser meu inimigo do passado, ou se conectado a mim pela conexão de pensamentos mesmo, pela sintonia de pensamentos, se eu quero me livrar disso, o que eu preciso fazer? Eu preciso ter bons atos e boas condutas. Porque assim eu sirvo inclusive de exemplo para ele. Tamires, e aí o que a casa espírita ela pode fazer? No momento que a gente chega na casa espírita, que a gente começa a estudar sobre isso, a observar isso, vocês hoje vão para casa tendo essa noção. Então, quando a gente sentir qualquer coisa, o que a gente vai fazer? É levar o pensamento, fazer uma prece. A gente já começa a tratar o processo que pode vir a ser um adoecimento antes de adoecer. Porque a partir de agora a gente vai buscar o quê? A elevação de pensamentos. A gente vai buscar não chegar a esses estados aqui. Então esse é o nosso objetivo, o objetivo dessa conversa. E aí o que acontece? Quando nós estamos passando por esse processo de obsessão, a gente precisa se modificar moralmente, a gente precisa fazer prece por nós, por esses espíritos, porque esses espíritos eles são maus e só querem mal? Não. Eles são o quê? Sofredores. E às vezes são sofrimentos que nós causamos em vidas passadas, que nós somos responsáveis por aquele sofrimento, porque muitas vezes nós não sabemos o que leva aquele espírito a estar ligado a mim. Tem uma história no livro, que é o livro Noites Fascinantes, que chega na reunião mediúnica, um espírito antigo escravizado, e ele chega na reunião mediúnica muita raiva, com muito ódio, dizendo que não ia deixar de obsidiar a moça, que agora estava frequentando o centro espírita, e ela estava fazendo um tratamento espiritual, e aí esse espírito chegou na reunião mediúnica para ser auxiliar. E ele disse que não ia deixar. E aí ele vai explicar o porquê que não ia deixar. E aí quando ele vai explicar, porque a gente tem tempo para eu contar a história toda, mas era basicamente porque aquela pessoa que hoje está aqui encarnada, que está buscando ajuda no centro espírita, que tem uma outra conduta, que tem uma outra vida, em outro momento fez grandiosas torturas, maldades naquele espírito. Quantos de nós fomos feitores e não sabemos? Quantos de nós fomos assassinos e não sabemos hoje? E graças a Deus quem não sabe, né? Quantos de nós praticamos o mal a muitos e às vezes a coletividades? Porque às vezes a gente não fez mal, não foi a um não. Foi uma cidade inteira. Há um grupamento de pessoas que a gente não consegue nem talvez contabilizar a quantidade de pessoas que estavam envolvidas naquilo que a gente praticou. A gente precisa reparar. Só que aí, como a gente fala sempre na doutrina espírita, né? A gente pode reparar isso pelo amor e pela dor. Como é que eu reparo pelo amor? O bem que a gente faz cobra a multidão de pecados. Muitas vezes, quando o Chico Xavier e Emmanuel dizem muito isso, quando a dor ela chega batendo na nossa porta, para que a gente possa resgatar um débito do passado, e ela nos encontra trabalhando, ela fecha a porta e ela vai embora. Sabe por quê? Porque a gente aprendeu. E se a gente já aprendeu, a gente não precisa da dor para aprender ainda mais. Então, o que nós temos que fazer é mudar as nossas condutas e os nossos pensamentos. E aí, Chico Xavier ele diz: a obsessão acompanha de muito perto o médico. O médico que não vigia é uma presa mais fácil para os obsessores. Por isso que eu falei. Por que eu estou tão magoada com essa pessoa se ela só disse que eu sou feia?
Então a gente precisa vigiar. Mediunidade significa porta aberta. E uma porta aberta, escancarada, acaba passando quem quiser. A vigilância é uma espécie de sentinela exigindo a senha dos candidatos a entrar. Então, quando eu vigio os meus pensamentos, eu observo. Será que esse pensamento ele é bom? Será que ele tem algum benefício? Será que pensar mal do outro é positivo para mim? Ou é necessário que eu olhe para o outro com os olhos da misericórdia e da caridade? Que ao observar que alguma pessoa me fez algo que eu percebo que é ruim, eu olho para aquilo com esses olhos de misericórdia e de caridade e compreendo aquela pessoa ainda na caminhada evolutiva dela. Que ela não tem condição de fazer melhor do que aquilo, que é um processo dela. Eu faço prece por mim, eu faço prece por ela. Mas a gente não consegue nem sempre. É claro que a gente se magoa, a gente se menina, a gente tem essa dificuldade. E aí a gente precisa trabalhar isso em nós, porque a gente tem a responsabilidade nossa. E buscar, até mesmo às vezes sem vontade, essa mudança de sintonia de pensamentos. Qual é a terapêutica de acordo com Emmanuel para toda e qualquer obsessão? Dar novo pasto à mente pelo estudo que eleve e consagra-se em paz ao serviço incessante é a fórmula ideal para libertar-se de todas as algemas. Quando eu começo meu dia, abro uma páginazinha do Evangelho, hoje uma leitura edificante, o que eu faço? Eu já me sintonizo com os bons espíritos, certo? E se eu estou sintonizado com os bons espíritos, os espíritos que não são tão bons, eles vão conseguir se conectar comigo? Não. No máximo, espíritos sofredores que vão se utilizar, né, daquela minha conduta benéfica também para se sentir bem. Ou no máximo, espíritos que vão ali aprender comigo naquele convívio. Então, a gente precisa primeiro estudar. E o estudo ele também nos ajuda a compreender esse instrumento da mediunidade e a atuar no dia a dia. E ele diz ainda, pois que na aquisição de bênçãos para o espírito e no auxílio espontâneo à vida que nos cerca, refletiremos sempre a esfera superior. Ou seja, nós seremos reflexo dos bons espíritos, reflexo do meu mentor, do meu anjo guardião. Porque a gente fala muito dos espíritos que nos influenciam ao mal, mas a gente esquece que no nosso dia a dia existe um grupo de espíritos amigos que querem o nosso bem, que estão ali torcendo pela nossa encarnação. É como eu falei, é o mentor, são os espíritos amigos, são os anjos guardiães, os nossos protetores como um todo. Eles estão conosco na nossa casa e nos acompanham dia após dia. Avançando, por fim, da cegueira mental para a divina luz da divina visão. Então, mudando a minha sintonia de pensamentos, elevando esses meus pensamentos, pensando naquilo que é positivo e buscando extrair o que é positivo das situações que acontecem na minha vida, eu vou me conectando com os espíritos superiores, com esses espíritos amigos que querem o meu bem, e eu começo a refletir, inclusive isso, nas minhas condutas, nos meus atos, nas minhas ações. E aí, a partir daqui, nós nos tornamos pessoas mais serenas, mais tranquilas. A gente sempre conhece uma pessoa assim, né? Que transmite uma paz tão grande que a gente não consegue falar mal de ninguém com ela. A gente chega pra falar mal e ela não vai porque fulano. Lembra da história de vida de fulano? Aí, balde de água gelada. Por quê? Refletem a esfera superior. Refletem aquilo, tudo que a gente está aqui para fazer realmente, que é vivenciar o bem. E aí, quando ele fala do estudo, é importante a gente lembrar que Jesus nos diz, conhecereis a verdade vos libertará. Que verdade é essa que ele diz? É esse conhecimento do seu evangelho. E no seu evangelho ele pregou o quê? O amor ao próximo. Os espíritos, estejam em qual categoria estiverem, são nossos próximos e merecem todo o nosso amor, o nosso amparo e a nossa proteção. E assim como nós nos conectamos com esses espíritos, nós nos conectamos com os espíritos bons também. E aí eu gostaria de dar aqui um exemplo para vocês, antes de finalizar, que é o seguinte. Quando vocês estiverem em processo de extrema angústia, tristeza, aquela noite que a gente passa a noite inteira chorando, a gente chora, que dorme. Eu li um livro e isso foi um divisor de águas na minha vida. Porque geralmente nesse momento são os nossos protetores, os anjos guardiões, que nos dão um passe, que nos acalmam de tal modo que nós conseguimos pegar no sono. E é por isso que é importante, antes de dormir, a gente pedir a proteção, pedir ao nosso mentor, aos espíritos amigos que estão conosco,
levem para regiões espirituais onde nós possamos estudar, aprender, onde nós possamos ser esclarecidos das situações que nós estamos vivenciando. Nesse momento de profunda dúvida, sabendo disso agora, eu não espero que eles, por eles mesmos, venham me dar o passo. Eu vou pedindo. Me acalmem através do passo espiritual. Já vou conversando com a minha mentora, com os espíritos amigos que me acompanham, e eu vou pedindo calma, paciência, força para conseguir passar por tudo aquilo. E quando eu observo, que eu gostaria de dar também aqui essa orientação que eu tenho na minha vida, quando eu observo que eu estou tendo maus pensamentos, e que esses maus pensamentos eles não têm fundamento, e eles geralmente, como são maus, eu preciso de um direcionamento positivo, o que geralmente eu faço? Eu percebo que eu estou passando por algum, porque todos nós somos todos os dias, não vou dizer obsediados, mas assediados. Nós temos esse processo de assédio desses espíritos. Aí geralmente o que eu faço quando não estou no dia bom? Eu falo assim para minha mentora, converse com esses espíritos, porque hoje eu não estou conseguindo. E aí eu vou tentando na conversa com ela, me sintonizar com ela, porque às vezes a gente não está no dia bom para conseguir, num piscar de olhos, ter logo um pensamento positivo, uma ideia positiva. Então a gente faz o quê? A gente troca essa sintonia de pensar na influência do espírito obsessor, de pensar nessas influências que nós temos todos os dias, a gente troca essa sintonia e a gente se conecta já diretamente com esses bons espíritos que estão sempre ao nosso redor. Então era basicamente isso a nossa conversa. Alguém tem alguma dúvida? Tudo esclarecido? Se alguém ficou com algum receio, alguma coisa, quiser perguntar depois, a gente está aqui para esclarecer. Se quiser se sentirem alguma coisa a respeito de influência espiritual, se sentirem que estão passando por um quadro de obsessão, nós temos atendimento fraterno, que vocês podem conversar, ser esclarecidos, e ali vai ser orientado o tratamento espiritual e tudo de acordo com o Evangelho de Jesus. Então esse é o nosso momento de hoje. Nós vamos fazer a nossa prece final, nossa prece de encerramento. Eu vou pedir só que... Vem aqui, Augusto. Não, tá ligado. Você pode ligar, senhor? Obrigada.